Salve, meus queridos plantoides, vocês vão bem? Eu espero que sim. Um episódio hoje do Jardineiros Urbanos por Fly, dedicado a 2 Anthurium, para a gente falar um pouco da ficha técnica, do perfil dessas espécies e para falar um pouco do cultivo também. Estamos falando do Anthurium radicans, este carinha aqui, brasileiríssimo, e estamos falando também do Anthurium reflexinervium. São 2 espécies bastante distintas, de regiões distintas também, mas por que eu estou trazendo esses 2 carinhas no episódio? Porque são as espécies que vão valer para sorteio no mês de agosto de 2022 para os membros assinantes, não os inscritos todos, os membros assinantes das categorias Cotidiano, Sociedade e Mestre. Tá legal? Este cara é para as 3 categorias, Anthurium radicans. E este cara aqui, reflexinervium, é destinado a um contemplado mestre plantoide. Para saber mais como você se torna um apoiador, um assinante do Fly Channel, para contribuir com o meu trabalho, basta acessar a descrição de todos os episódios. Você vai ter lá o caminho certinho, bem explicado, para se tornar um membro do Cotidiano, da Sociedade ou Mestre Plantoide, tá legal? Começando então com Anthurium radicans, brasileiríssimo, mais comumente encontrado na região sul da Bahia. Esse carinha aqui, brasileirão, ele é confundido internacionalmente com o híbrido dele. Vou deixar essa foto, ó. Se vocês observarem esse cara como Anthurium radicans, está errado. Ele não é o radicans real. O radicans real é este cara aqui. Uma característica marcante dele, mais do que as folhas, é o fato dele ser um rastejante reptante, bem rasteirinho no chão. O caule ele vai se desenvolvendo na horizontal, tá legal? Esse é o principal diferencial, fora a inflorescência que é muito característica desta espécie. É uma inflorescência com pedúnculo bem curtinho, preto, a espata é preta e o espádice também é curtinho assim, tudo bem curtinho nesse cara, bem diferente. As cores, o tamanho, o formato, os detalhes morfológicos da espádice também é um pouco diferente do geral, do que é comum a gente ver por aí. É um cara que gosta demasiadamente de calor. Sul da Bahia, calor constante e também muita umidade. O meu indivíduo, vou trazer ele para vocês darem uma olhada. Olha só, por causa da amplitude térmica que ocorreu em São Paulo, diferença de 20 graus em 12 horas, o bicho sentiu demais. Muito frio para muito calor, este foi um dos carinhas que mais se afetou. É o 3º ano, é o 3º ciclo de outono e inverno que eu passo com esse carinha. E é a primeira vez que isso acontece. Em 2020 nada disso aconteceu, em 2021 também não, e agora em 2022 ele sofreu esse abalo sísmico. E aí, vamos ver, né? Estamos aqui na reza braba. Notem só como ele é bem rastejante, ó. Isso aqui é o caule dele, ó. Ele vai crescendo na horizontal, literalmente. Inclusive, eu acho que eu vou ter que em breve fazer um corte nessa parte que está mais ressecada, provavelmente. Já está morta. E vou trazer o bichinho mais para o centro aqui, para que essa apical aqui tenha mais espaço, tá legal? Nos outros períodos de outono e inverno, como eu mencionei, de 2020 e 2021, ele chegou até a dar inflorescência. Este espécime aqui me trouxe já 10 inflorescências. Muito provavelmente é uma característica individual, ó. Tem até uma aqui ressecada, ainda sobrevivente, mumificada aqui, ó. Dá pra gente notar a espata, a espádice e o resto aqui de pedúnculo, curtinho, pequenininho. Certo? Vamos ver agora se com a entrada da primavera, agora que entra em setembro, em breve, a gente tem a reestruturação, ele recupera o vigor. Mas por enquanto ele tá assim, capengando. Ficou bem feinho, tá legal? Uma planta detonada.
Este bebezinho aqui também, ó, diferente de como está o meu, ele chegou do WePlants, do Alexandre, e do jeito que chegou, ele foi para a caixa de umidade, que preserva uma temperatura mais alta, que preserva uma umidade alta constante. Eu nem tirei do montinho de esfagno que chegou, eu só dei uma verificada aqui quanto à umidade e mantive, porque assim mesmo ele vai para o contemplado das categorias cotidiano, sociedade ou mestre, tá? Esse cara então é sorteado a todos os membros. Se ele for para uma região quente constantemente, ele vai se dar melhor. Mesmo que seja uma região mais fria, mas que se mantenha a temperatura média durante o dia todo, como foi a bem recentemente, que se manteve 8 graus constantes, é melhor, é menos prejudicial se a gente tiver a amplitude térmica, que é muito característica dos desertos. Madrugadas a 4 graus aqui em São Paulo e ao meio-dia alcançava temperaturas de 25, 26 graus. São 20 graus de diferença em 12 horas. É pesado, é muita coisa. Lembrem-se, queridos plantoides, que todas as plantinhas merecem fertilização periódica. Em períodos mais frios, mais espaçadamente, e em períodos mais quentes, mais próxima à regularidade de adubação. Já não dá mais para dizer, pelo menos aqui em São Paulo, que no inverno a gente reduz a adubação, reduz a frequência. Porque tem semanas, 10, 15 dias aí, que fica quente todos os dias, então vale a pena aumentar a frequência. E tem semanas que fica muito frio, está para se aproximar aí uma frente fria de 4 dias mais ou menos, seguidos, de amplitude térmica de 10 graus, menos terrível, uma amplitude ok assim, mais conhecida, e que aí então em 4 dias não dá para fazer nada. Eu queria começar a fertilizar de novo todas as minhas plantas aqui, mas a gente está aqui na véspera dessa frente fria. Faltam apenas 4 dias para ela se estabelecer. Hoje é quinta-feira, dia 25. E na segunda-feira agora já vem 4 dias seguidos de frente fria, com uma amplitude mais saudável. Ah, detalhe, para quem é da sociedade plantoide ou é mestre plantoide, vocês têm um episódio aí que eu dedico a diversas espécies e o Radicans se inclui nele. Dê uma olhadinha aí nesse episódio que é interessante entre nós. O clima de áreas do Peru também produz Anthurium bastante interessantes. Não é só Equador, não é só Colômbia. Esse aqui é um peruano da região de Huánuco, Anthurium reflexinervium. Ele é bem repolhudo assim, bem crespo. Tecnicamente falando, ele é bastante bulado, né? Essa foi a folhinha mais nova. Este carinha aqui veio do Guilherme, o Gui da Tropicalia Garden, tá legal? Tá aqui num substrato de turfa, tem um pouco de arroz carbonizado também, casca, né? É mais ou menos o padrão que ele sempre produz ultimamente. O pecíolo desse cara é triangular, é uma característica legal. Ele fica meio bird nest, mais ou menos desse tamanho, a planta maior. Uma folha mais ou menos com esse comprimento assim, sei lá, uns 30 centímetros, um pouco mais. Não cresce demais e tem essa característica de ser extremamente bulado, é bem bonito. Ele foi encontrado e descrito a mais ou menos 800 metros de altura em relação ao nível do mar, não é assim de super altitude. E assim, com ele eu tenho 3 indivíduos atualmente aqui. Este aqui vai para o mestre que for contemplado no sorteio. É uma espécie robusta, resistente assim. Vocês viram recentemente todo o rolê, todo o fluxo da caixa de umidade. Eu destaquei bastante esse cara. Fiz já um especial Meu Sonho Essa Planta para espécie, né? Anthurium reflexinervium. Vale a pena dar uma conferida aí para quem está interessado em conhecer mais desse cara. Gosto muito. Talvez seja um dos bird nest, ninho de passarinho, que eu mais curto assim,
assim como o Anthurium superbum. O Anthurium superbum está meio juvenil ainda, as folhas estão mais lisinhas, mas ele também fica mais bulado, mais encrespado, entre aspas. São dois bird nests que eu acho bem interessantes, carinhas legais para coleção, certo? A lâmina foliar do superbo, inclusive, quando está se desenvolvendo, tem um tom muito interessante, muito bonito, devido à presença da antocianina e o tipo da influência dela em cores e etc. De qualquer forma, este repolhudo aqui é bem legal. Já vi uma planta adulta, as folhas vão se compondo e vão preenchendo os espaços assim, nesse formato de ninho de passarinho, certo? E é isso, é um cara que não me dá trabalho, tem um instinto de vida aí bastante evidenciado. Temperatura para ambos, preferencialmente um pouco mais quente, né? Se a gente deixá-los aí numa faixa de 20 graus até 25 é o ideal. Muito acima disso não é legal. Abaixo disso, principalmente o radicans vai sentir bastante, como eu comentei. Ainda mais se tiver essa diferença de temperatura num período curto de horas, tá legal? Eu posso dizer que o Anthurium radicans, que é para todos os membros assinantes, ele é um pouco até mais chato do que o próprio Reflexinervium, que vai para um dos mestres. Esse cara vale a pena já colocar em cuia e colocar a parte traseira aqui do caule, a base do caule, mais próximo possível de uma das extremidades do vaso, para que ele possa ir percorrendo e serpenteando. Uma cuia, algo assim, uma jardineira, porque ele tem literalmente esse comportamento super rastejante. E esse cara vale a pena colocar bem centralizado dentro do vaso, porque ele vai abrir e ir adquirindo este formato de ninho de passarinho, mais ou menos como um bird nest, certo? Nenhum dos dois são epífitos. Esse aqui é também um cara que não sai do nível do solo, não vai buscar nenhum tipo de caule, tronco ou estrutura para ir subindo, né, trepando. E esse aqui, obviamente, já está bem claro para vocês, assim espero. Umidade. Vale a pena a gente sempre se preocupar com uma umidade relativamente frequente aí. Este cara aqui não é super blaster exigente com umidade. Ele vai pedir mais para o calor frequente. Este cara ainda não sei. Aparentemente, pela estrutura das folhas, ele não é dos mais chatos, tá? Eu não sei porque eu tô relativamente pouco tempo com esses indivíduos. Mas assim, se pecar um pouco por falta de umidade, aquela borrifada que você esqueceu de dar, não vai ser tão prejudicial assim em relação a, por exemplo, o Anthurium varroquianum. Em relação à iluminação, eles não são extremamente exigentes. A meia sombra ou a sombra bastante clara, com recursos artificiais também, serão meio que suficientes para esses caras, tá? É um pouco diferente dos Anthuriums que se propagam em regiões de inselbergs, são rupícolas, áreas mais escampadas, abertas e que exigem mais luz solar direta, incidência direta. E assim, este cara radicans é lento. Eu estou oferecendo aí para todos os membros um carinha que é mais difícil, vamos dizer assim. Ele é mais lento, mais lentinho. Esse cara não é tão lento assim. É Anthurium, né, gente? Anthurium, num geral, é mais lento do que os Philodendron. Mas esse aqui não é tão lento assim. Tá legal? E eu vou ficando por aqui então, meus queridos plantoides. Mais um episódio dos Jardineiros Urbanos por Fly, para dar destaque a dois Anthurium. Anthurium radicans, brasileiro, da região do sul da Bahia, até onde se sabe, e Anthurium reflexinervium, de Huánuco, Peru, um exótico e um brasileirinho. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly.